Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Trouxe hoje para você este lindo centro de mesa. Olha só. Ele tem uma medida de 74 centímetros de diâmetro e um peso de 414 gramas. Eu trabalhei o fio Barroco Max Color, é um fio da Círculo, é um fio 6, o número dessa cor quartzo é o 3390, e o novelo tem 452 metros e 400 gramas. Então, lembrando que eu não consegui fazer essa peça com um novelo, eu precisei abrir um segundo novelo. Trabalhei com agulha 3,5 milímetro. Então, convido você aí a assistir a videoaula. Iniciando com o anel mágico. Quem preferir pode estar fazendo 5 correntes e fechar em círculo, que vou fazer o meu anel mágico, ó. Olha. Faço essa laçadinha. Aí, eu venho aqui dentro do círculo, ó, laço o fio, ó. Já fiquei com uma laçadinha na minha agulha. Aqui sempre aponta a minha frente. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Então, as 3 correntes, para mim, já é o primeiro ponto alto. Então, vou fazer aqui ao ladinho um ponto alto. Olha, 2 pontinhos. Vou dar 2 correntes, venho aqui dentro do anel e faço mais 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, eu vou ficar com 8 grupinhos de 2 pontos altos, com espaço de 2 correntinhas. Finalizei a primeira carreira, olha só, os 8 grupinhos, com espaço de 2 correntinhas. Então, aqui já dei as minhas 2 correntinhas. E vou fazer aqui a união, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, ó. 1, 2, na terceira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Aqui eu vou ajustar aqui o meu anel. Olha só. Então, agora, na segunda carreira, eu vou fazer 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, e aqui no mesmo espaço, ó, sobre aqui essas 3 correntes, eu faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos, ó, sobre o primeiro, que é as 3 correntes. Então, agora aqui eu venho fazer a repetição aqui do segundo ponto. Repetição do segundo ponto. Então, ó, 3 pontos. Vou dar 2 correntes. Sobre aqui o primeiro, eu faço 2 pontos altos, que é o aumento. Então, fiz um ponto, vou fazer outro ponto, ó, sobre o primeiro. E venho fazer a repetição do segundo. Vou dar as minhas 2 correntes e vou fazer agora nesses 5 bloquinhos que faltam, nesses 6 bloquinhos, quer dizer, igual eu fiz aqui, ó. Então, vou ficar com os 8 bloquinhos agora, com 3 pontos altos, com espaço de 2 correntes. Finalizando, então, aqui a segunda carreira, olha só como que ficou. Então, vou dar aqui as minhas 2 correntes e vou fazer a união da carreira aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei.
com um ponto baixíssimo, uma a laçada dentro desta que está na minha agulha. Vou fazer as minhas 3 correntes, que é o primeiro ponto alto. Então, aqui no mesmo espaço, ó, sobre essas 3 correntes da base anterior, da base, eu faço mais um ponto, ó. Um aumentinho. Então, aqui agora, eu vou fazer a repetição aqui do segundo ponto, ó. Faço a repetição do segundo ponto. Agora, no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos. Então, aqui agora, eu vou ficar com 5 pontos, ó. Porque eu vou ter o aumento no primeiro ponto, ó. E o aumento no último ponto, ó. Continuo ainda com as 2 correntes. Então, eu venho aqui no primeiro, faço 2 pontos no mesmo espaço. Vou fazer a repetição do segundo ponto. E no terceiro ponto aqui, 2 pontinhos juntinhos, ó. Vou dar as 2 correntes e fazer a repetição aqui nas outras pétalas. Terceira carreira, mostrando. Dei minhas 2 correntes, vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, com um ponto baixíssimo. Vou fazer as 3 correntes, que é o primeiro ponto alto. Agora, aqui não vou fazer aumento mais aqui no primeiro. Então, eu fiz as 3 correntes, eu venho no segundo ponto e faço aqui a repetição do segundo ponto, ó. Ó, repetição dos 2 primeiros. Agora sim, aqui no terceiro, eu vou fazer aqui o aumento, que é 2 pontos, ó, no mesmo espaço. Olha só. Agora, eu vou fazer a repetição dos 2. Então, o aumento ficou agora, olha, no meio aqui da pétala, ó. Continuo com as 2 correntes. Vou aqui na segunda pétala, faço um ponto alto no segundo e 2 pontos no terceiro, que é o aumento. Faço a repetição aqui, ó, do quarto ponto e do quinto ponto. Vou repetir este processo por toda esta quarta carreira. Fechando, então, a quarta carreira. Olha só que bonitinho. Bem certinho a pontuação, ó. Então, vou fazer as minhas 2 correntes. E venho aqui fazer a união na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Quinta carreira, 3 correntes, primeiro ponto. Agora, eu venho aqui no segundo ponto, ó. No segundo ponto, e faço um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. Vou vir no terceiro ponto e fazer um aumento também aqui, olha só. Agora, eu venho no quarto ponto e faço também aqui um aumento. Olha só. Venho no quinto ponto e faço também um aumento. E aqui no último ponto, um ponto alto. Conforme eu fiz aqui, ó, sozinha as 3 correntinhas. Olha só. Então, agora nós vamos ficar, olha, com 10 pontos altos, ó. Eu tive 1, 2, 3, 4 aumento, ó. 4 aumento, o primeiro e o último sozinho, ó. Continuo ainda com as minhas 2 correntes e venho aqui fazer a repetição conforme eu fiz aqui, ó. Igualzinho.
Faço o primeiro ponto, ó, e a sequência aqui dos aumentos e a repetição do último ponto. Mostrando, olha só. Então, repetição por toda esta quinta carreira. Olha só, então esta quinta carreira eu fiquei, ó, com 10 pontos altos. Dei minhas 2 correntes, olha só, e vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha, ó. Iniciando, então, a sexta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreira, vou fazer as minhas 3 correntes, ó, primeiro ponto. Agora, eu vou fazer a repetição aqui, ó, de 5 pontos altos. Então, eu venho repetir o segundo, repetir aqui o terceiro, ó, repetir o terceiro, repetir o quarto e repetir o quinto ponto. Olha, vou fazer 2 correntes e venho no próximo, ó, e vou fazer a repetição, onde eu vou ter aqui deste ladinho também 5 pontos. Então, eu tenho 10 pontos de base, eu vou ficar com 5 pontos de cada lado, com espaço, ó, das 2 correntes. Continuo ainda com as minhas 2 correntes de espaço e vou fazer repetição da mesma forma que eu acabei de fazer. Finalizei, então, olha, a sexta carreira, olha só. Ficou dessa forma, que já dei minhas 2 correntes e vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, com ponto baixíssimo. Sétima carreira, 3 correntes para iniciar. Ele é o primeiro ponto, ó, primeiro ponto. Agora, eu vou fazer a repetição dos 5 pontos altos. Então, vou fazer a repetição dos 5, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, eu vou dar 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. E venho a fazer aqui, ó, a repetição dos 5 pontos. Então, é a mesma coisa da carreira de base. A única coisa que vai mudar são as correntes aqui no meio do desenho, ó. Em vez de 2 correntes, agora é 4 correntes, ó. Então, vou finalizar essa carreira idêntica aqui, todas as pétalas, idêntica a essa. Finalizando a sétima carreira, mostrando como que ficou, olha só. Então, aqui já vou fazer a união dela. Dei minhas 2 correntes, então eu venho aqui na terceira corrente que eu iniciei e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer as 3 correntes, que é o primeiro ponto. Novamente, eu vou fazer a repetição dos 5 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Mudando o desenho aqui do centro, vou dar 2 correntes. Venho aqui, ó, abraçando aqui essas 4 correntes, faço um ponto alto. 1, 2 e 3 correntes e mais um ponto alto. Então, vou ficar aqui, ó, com este lequinho, ó. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Então, conforme eu entrei aqui com as 2 correntes, eu vou sair com as 2 correntes, ó. 2 correntes e venho agora fazer a repetição aqui destes 5 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui na outra lateral do desenho, ó.
Ainda continuo com as minhas 2 correntes de espaço. Olha só. Então, nos 8 leques aqui, nas 8 pétalas, vai ficar deste jeito, ó. Então, repetição toda esta 8ª carreira. Olha só, já tá dando forma, ó, já tá para aparecer o desenho já. Então, fechando aqui a 8ª carreira, olha, mostrando então. Fiz as minhas 2 correntes, vou fazer a união aqui na 3ª correntinha que eu iniciei com ponto baixíssimo. Novamente, eu inicio fazendo o primeiro ponto, que são as 3 correntes da altura de um ponto alto. Então, vou fazer aqui novamente a repetição dos 5 pontos. 4 e 5 pontos. Olha só. 2 correntes. E aqui dentro deste vizinho, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fazer bem bonitinho para não ficar remontado um sobre o outro, ó. Olha só que bonitinho. Então, dou as minhas 2 correntes e venho aqui nessa outra lateral fazer a repetição dos 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. É bem fácil este trabalho. Então, eu continuo ainda com as minhas 2 correntes e venho fazer a repetição nos outros desenhos. Então, olha só, vai ficar dessa forma. Lembrando aí, se você tem um Instagram, dá uma olhadinha no meu Instagram, é Jardim do Crochê, com T mudo. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram. Finalizando a 9ª carreira, olha só. Dei aqui minhas 2 correntinhas e vou fazer a união aqui, ó, na 3ª que eu iniciei. Com um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes. Olha só, minhas 3 correntes. Vou fazer a repetição do segundo ponto. Repetição do segundo ponto. Repetição do terceiro ponto. Então, aqui agora, mudando o desenho, ó. Não vamos mais ficar com os 5, somente com 3. Então, vou fazer aqui 1, 2 correntes, ó, 2 correntes. E venho aqui no primeiro de 7, ó, faço a repetição dele. 1 corrente e venho fazer a repetição do segundo ponto, ó. 1 corrente e venho fazer a repetição do terceiro, 1 corrente. Então, aqui eu vou fazer a repetição dos 7 pontos com espaço de 1 corrente. Olha só, então, os 7 pontos com espaço de 2 correntes, que deu 1 corrente. Vou dar 2 correntes e venho aqui, ó. Então, eu vou pular o primeiro, o segundo, venho no terceiro e faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto, ó. Ficando com os 3, ó. Vou dar as minhas 2 correntes e venho fazer a repetição aqui conforme eu fiz. Acabei de fazer os 3 pontos. Ó, os 3 pontos. Dou as 2 correntes e venho aqui fazer a repetição, olha. Então, por toda a volta vai ser feito desta maneira. Finalizando, então, a 10ª carreira. Olha só.
Dei minhas 2 correntes, vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes, iniciando a 11ª carreira, e venho aqui no segundo ponto, ó, e faço a repetição. Então, aqui agora, vamos ficar somente com 2 pontos. 2 correntes, venho aqui nesses 7 pontos, eu vou fazer a repetição dos 7 pontos, com espaço agora de 2 correntes. A carreira de base tá com espaço de 1 corrente, agora 2 correntes. Vou adiantando e volto já. Olha só. Então, vou dar 2 correntes, vou pular aqui o primeiro ponto, venho no segundo e faço a repetição do ponto alto. Venho no terceiro e faço a repetição. Aqui agora eu vou fazer assim, ó, 2 correntes e vou fazer aqui um lacê, ó. Dei 2 correntes, eu venho aqui na salsinha de 2 correntes de espaço e faço um ponto baixo. 2 correntes e venho aqui já no segundo desenho, fazer aqui 2 pontos altos. 2 correntes e venho aqui fazer a repetição conforme eu fiz aqui, ó. Então, agora aqui o que mudou são 2 correntes aqui nesses 7 pontos, e aqui 2 pontinhos em vez de 3, e o lacê entre um desenho e outro, o lacê. Fechando, então, a 11ª carreira. Olha só como que ficou. Então, aqui eu já dei as minhas 2 correntes. E vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, iniciando a 12ª carreira, com as 3 correntes. Representando, então, aqui um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 3 correntes, 2 e 3. E vou entrar aqui dentro desse primeiro espaço, onde eu vou fazer aqui 3 pontos altos fechados juntos. Então, olha, eu passo só pelas 2 laçadas, conservo o final do ponto, né? Venho no segundo ponto, ó, faço só a metade do ponto, ó, passando só as 2 primeiras e conservo a última na minha agulha. Dou a laçada. Vou fazer o terceiro, ó. Fiquei com essas laçadas aqui todas na minha agulha, então, laço o fio e fecho todas. Vou dar 1, 2, 3 correntes, e novamente aqui eu vou fazer a repetição dos 3 pontos altos, fechados todos juntos. Então, passo só metade do ponto, conservo a última na minha agulha, passo, então, a metade, que são as 2 laçadas, e vou conservando sempre a última, ó. Fiquei com 4 laçadas na minha agulha, laço o fio e fecho todas. Então, vou fazer até aqui o final, onde eu vou ficar, então, com os 6 bloquinhos, assim, igual a este, com espaço de 3 correntinhas. Olha só. Agora, eu vou dar 3 correntes. 3 correntes. Vou pular aqui o primeiro ponto e venho aqui no segundo e faço um ponto alto, ó. Dessa forma. Agora, para mim ir para o segundo desenho aqui nesse espaço, sobre este lacê, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E venho aqui, ó, já no segundo desenho, e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, e venho aqui fazer os 3 pontos altos fechados juntos, passando sempre só pelas 2 etapas primeiro, conservando a última na agulha. Então, olha, vai ser repetição.
Fechando, então, a 12ª carreira. Olha só. Então, entre um desenho e outro, as alças de 7 correntinhas. Aqui, ó. Tudo com 3 correntinhas e os 3 pontos altos fechados juntos, ó. E aqui, ó, na lateral, somente um ponto, ó. Em cada lado, ó. Então, iniciando aqui, fechando a 12ª carreira, né? Fiz aqui minhas 7 correntes para mim fechar. Então, eu vou fechar na uma, duas, na terceira correntinha, ó, com um ponto baixíssimo. Então, iniciando agora a 13ª carreira. Aqui eu vou ter uma pequena mudança, porque eu vou trabalhar a alça. Então, aqui a alça tá antes da onde eu fechei. Não vou trabalhar mais aqui. Eu vou trabalhar só aqui agora, ó, entre aqui esses pontos altos fechados juntos, nessas 3 correntes e nas alças. Então, eu vou caminhar para mim não cortar o meu fio para mim iniciar aqui, ó, sendo que eu estou tão perto. Então, o que eu venho fazer aqui nessas 3 correntes, ó, eu entro dentro dessa primeira corrente, ó, laço o fio e passo por essa. Venho na segunda corrente, ó, pego bem no meio dela, laço o fio e passo por essa, ó, ponto baixíssimo. Venho aqui no terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, ó. Então, eu caminhei, ó. Então, eu passo aqui sobre este bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos e faço um baixíssimo. Entrei aqui dentro do espaço onde eu vou trabalhar, olha só. Então, eu não cortei meu fio, eu caminhei com ponto baixíssimo até chegar aqui, porque é daqui que eu vou dar sequência, então, à carreira. Vou fazer aqui as minhas 3 correntes, que é o primeiro ponto alto. Vou dar laçada, vou fazer o segundo ponto, tirando só as 2 primeiras laçadinhas, conservando a última na agulha, laçada, vou para o terceiro ponto, passo pelas 2, fiquei com essas 3 e fecho. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui fazer a repetição dos 3 pontos, passo as 2 primeiras laçadas, passo por mais 2 e conservo. Venho no terceiro, passo por 2, ó, fiquei com essas 4, laço o fio e fecho. Então, aqui eu vou ficar agora com 5, assim, ó, 5 braquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Na carreira de base, eu tenho 6, agora eu vou ficar com 5. Vou adiantando e volto aqui, ó, no último braquinho aqui. Olha só, então, fiquei com os 5, ó. Então, aqui agora, olha, vou dar 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. E vou entrar aqui nessa alça de 7 correntes. Então, eu entro dentro dessa alça, após as minhas 3 correntinhas, e faço aqui, ó, 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes aqui. Agora, vou dar 3 correntes. 1, 2, 3. E nessa mesma alça, dou uma apertadinha assim, ó. E vou fazer, após as 3 correntes, mais 3 pontos altos aqui. 3. 2 correntes, conforme eu fiz aqui, ó. E venho fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer uma pequena explicação aqui, ó. Então, olha só, ó. Nas 2 pontinhas aqui, 2 correntes. Neste do meio, ó, que é 3, ó. 3 correntes. Então, vamos ficar, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Agora, 3 correntes, 3 pontos altos e 2 correntes, ó. Vou dar 3 correntes,
e venho aqui fazer a repetição conforme eu fiz aqui, ó, dessa forma. Então, vou repetir este processo por toda esta volta. Fechando, então, a 13ª carreira. Olha só como que ficou. Então, aqui eu já dei as minhas 3 correntes. Vou fazer a união aqui, ó, bem aqui, ó, no pezinho, ó, deste buraquinho. Desta forma. Então, eu entro aqui dentro desse espaço com ponto baixíssimo, ó, passo o fio e passo aqui, ó. Vou fazer 3 correntes, um ponto alto passando só as 2 primeiras etapas. Fiquei com as 3 e fecho. 1, 2 e 3 correntes. Lembrando que essa é a 14ª carreira. Passo por 2, conservo, passo por mais 2, laçada. Fiquei com 4, laço meu fio e fecho. Então, aqui agora, vou ficar com 4 espaços, 4 buraquinhos, quer dizer, ó, 1, 2, o terceiro e o quarto. Vou adiantando e volto aqui no quarto. Olha só os 4. Então, aqui agora eu vou dar 3 correntes. Entro aqui, ó, nessas 2 correntinhas. Nessas 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos, ó. Então, eu fiquei aqui com o leque, ó, de 3 pontos altos com espaço de 2 correntinhas, ó, desta forma. Então, aqui agora, eu vou fazer 3 correntes, vou entrar aqui nesse espaço das 3 correntes, ó, faço um ponto alto. Dei 3 correntes, fiz um ponto alto, mais 3 correntes. E aqui dentro eu vou fazer um Vzinho simples, ó, de um ponto alto com espaço de 3 correntinhas. Então, eu dou 3 correntes, porque eu dei 3 para entrar no desenho, eu dou 3 para sair do desenho. E entro aqui e vou fazer a repetição aqui do primeiro leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntes, dou uma apertadinha assim, ó, para não remontar ponto, e faço mais 3 pontos no mesmo espaço. Olha só. Então, aqui agora eu dou 3 correntes e venho aqui, ó, fazer os 4 buraquinhos conforme eu fiz aqui, ó. Então, eu vou repetir este processo por toda esta volta. Fechando a 14ª carreira, mostrando como que ficou. Então, aqui já dei as minhas 3 correntes. Dei minhas 3 correntes. Vou fazer a união aqui, ó. Bem aqui no pezinho. Desses 3 pontinhos fechados juntos que eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Entro aqui dentro do espaço com ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes e mais 2 pontos, ó, passando só a primeira etapa. Mais um, passando, fiquei com 3, fecho 1, 2 e 3, venho no segundo espaço, fazer mais 3 pontos, passando só as 2 primeiras laçadas e conservando a última. Fiquei com 4 e fecha. Então, aqui agora, olha, eu vou ficar com 3 buraquinhos. Então, 1, 2, 3, lembrando que essa é a 15ª carreira. Passo as 2 primeiras e conservo a última. Passo as 2, fiquei com 4, fecho
1, 2 e 3 correntes e venho aqui, ó, neste leque, onde aqui eu vou fazer a repetição dele. Os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 no mesmo espaço, formando um novo leque, conforme a carreira de base. Olha só, desse jeito. Então, agora eu faço 1, 2, 3 correntes e venho aqui, ó, nesse Vzinho de um ponto alto. Então, neste ponto alto aqui, ó, eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Um ponto e mais um ponto, ó. Fiquei com 2 pontinhos, ó, neste primeiro. Vou fazer 2 correntes e aqui no meio eu faço um ponto alto. Dessa forma, 2 correntes e aqui neste outro ponto, da outra lateralzinha, como foi feito no outro lá no início, 2 pontos, ó. 3 correntes e venho aqui fazer a repetição do leque conforme eu fiz aqui, ó. Então, vai ser repetição por toda essa volta. Fechando a 15ª carreira. Este desenho ficou assim, ó. E este daqui assim. Dei aqui já minhas 3 correntinhas. E vou fazer a união aqui, ó. Bem aqui no pezinho, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou entrar dentro do espaço com ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes. E mais 2 pontos, ó. Passando só a primeira etapa. Laçada. Passo só as 2. Fiquei com essas 3 e fecho. 1, 2 e 3 correntes. Então, aqui agora eu vou ficar só com 2 braquinhos, ó. Passo sempre as 2 primeiras laçadas e vou conservando a última na minha agulha, ó. Fiquei com 4 e fecho. Agora, ó, só com 2. Então, vou fazer 3 correntes e venho aqui no leque, ó, onde eu vou fazer a repetição dele. Vou adiantando e volto já. Olha só, então, fiz a repetição do leque. Vou dar 3 correntes. Olha só, então, aqui eu tenho esses 2 pontinhos, né, da carreira de base. Então, eu venho no primeiro ponto aqui, ó, e vou fazer 2 pontos aqui no mesmo espaço, ó. E refazer a repetição aqui do segundo ponto. Então, ó, fiquei agora com 3 pontos, ó. Vou dar 2 correntes, aí aqui eu tenho esse ponto alto, ó. Então, aqui eu vou fazer um Vzinho agora. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço, ó. Dou 2 correntes, venho aqui fazer a repetição deste primeiro ponto, e aqui no segundo eu faço 2 no mesmo espaço, ficando 3 pontos da mesma forma que ficou aqui, ó. Então, agora eu dou 3 correntes e venho fazer aqui a repetição do leque, que nem aqui nessa outra ponta, ó. Então, aqui nós vamos ficar só com 2 braquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, e aqui este desenho. Então, essa 16ª carreira vai ficar desse jeito, ó. Este desenho desse jeito, e esse abacaxi aqui deste jeito. Então, vou adiantando aqui essa carreira e volto já. Então, a 16ª carreira. Então, esse desenho ficou assim, e este aqui do abacaxi assim. Então, já fiz as minhas 3 correntes, vou fazer a união aqui. Aqui bem no início, ó, desse primeiro bloquinho, com ponto baixíssimo, uma laçada dentro da outra.
Vou entrar dentro do espaço com ponto baixíssimo. Vou fazer as minhas 3 correntes, um ponto alto tirando só a primeira etapa, deixando a outra na agulha laçada. Passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, agora, ó, fiquei somente com 1. Agora que eu vou mudar a corrente. Agora é 2 correntes e não mais 3. E venho aqui, ó, fazer a repetição já deste primeiro leque. Olha só, fiz a repetição do leque. Então, aqui agora eu vou dar 3 correntes, olha. Vou fazer a repetição deste primeiro, do segundo, e aqui no terceiro eu vou fazer 2 no mesmo espaço, ó, ficando então agora, ó, 4. Desta forma. Então, aqui agora eu dou 2 correntes, venho nesse primeiro ponto do vizinho e faço aqui 2 no mesmo espaço. Olha, 2 no mesmo espaço. Dou uma corrente e aqui no meio eu faço um ponto alto. Uma corrente e venho aqui nesse outro ponto alto e faço 2 no mesmo espaço. Olha só, é o meio aqui, ó. Então, dou 2 correntes. Aqui tem os 3, então, aqui no primeiro eu já faço os 2 no mesmo espaço. 1 e 2. Vou fazer a repetição do segundo ponto e a repetição do terceiro ponto. Então, este desenho vai ficar assim, ó. Então, aqui agora eu dou 3 correntes e vou aqui fazer o leque. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Mais 3, né? 3 pontos, olha. Esse desenho vai ficar assim, ó. Agora que eu dou 2 correntes e venho aqui, ó, neste outro desenho, fazer o último aqui, bloquinho de 3 pontos altos fechados, todos de uma vez só, ó. 2 correntes e vou iniciar aqui o outro desenho. Vou tirar aqui da agulha e vou mostrar para vocês. Olha. Então, vou repetir este processo por toda esta volta, lembrando que é a 17ª carreira. Finalizando a 17ª carreira, olha só como que ficou. Então, aqui eu vou fazer a união da carreira. Dei minhas 2 correntinhas, ó. Minhas 2 correntinhas e venho bem aqui no pezinho, ó. E faço aqui o ponto baixíssimo, ó. Uma argolinha dentro da outra. 18ª carreira iniciando, eu vou, ó, dar uma corrente, olha, que equivale a um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, vou dar mais uma correntinha, que é o espaço. E venho aqui, ó, fazer a repetição do leque. Fiz, ó, aqui a repetição do vizinho, do leque. Então, vou fazer 3 correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto, na carreira de base eu tenho 4, ó, então, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer 2 no mesmo espaço. Faça a repetição do segundo ponto, a repetição do terceiro e a repetição do quarto. Então, ficando aqui, ó, com 5 pontos altos. Então, aqui agora eu dou 3 correntes, ó.
Venho aqui, faço a repetição desse primeiro aqui, ó. Essa repetição. E no segundo ponto, eu faço 2 no mesmo espaço, ó. Então, ficando, ó, com 3. Vou dar 1, 2 e 3 correntes. Aí, eu tenho esse ponto alto aqui, ó, no meio, aqui sozinho, faço a repetição dele. Faço 1, 2 e 3 correntes. E aqui nesse primeiro de 2, ó, do outro ladinho, eu faço aqui os 2 pontos no mesmo espaço, ó. Assim. E faço aqui a repetição do terceiro. Então, venho, faço as 3 correntes, faço aqui um ponto alto sobre esse primeiro ponto, sobre o segundo, sobre o terceiro, e aqui o quarto eu faço 2 no mesmo espaço. Olha só, então, como que vai ficar. Então, eu vou dar aqui as minhas 3 correntes e venho aqui fazer a repetição do leque do outro lado. Vou fazer a repetição e já volto já para mostrar para vocês. Mostrando aqui, ó, como vai ficar este desenho, ó. Então, fiz aqui o leque. Agora, eu vou fazer uma corrente. E aqui, ó, sobre este buraquinho aqui de 3 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer um ponto baixo. Dou uma corrente e venho aqui fazer a repetição do leque. Esta repetição aqui agora, ó. Da mesma forma que eu fiz lá, eu vou fazer nesses outros 7 desenhos igual a este. E aqui, sobre este bloquinho último aqui de um só, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Finalizando 18ª carreira. Olha só, entre um desenho e outro, o ponto baixo ali, ó. Então, aqui eu vou fazer a união da carreira. Então, aqui, ó, terminei meu último leque e eu iniciei a carreira aqui, ó. Eu comecei com uma corrente, ó, que equivale a um ponto baixo. Depois, eu dei uma corrente que é o espaço. Então, eu venho nessa primeira corrente aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Desta forma. 19ª carreira, eu vou dar sequência aqui dentro do leque. Então, eu vou vir aqui nessa corrente, ó, com um ponto baixíssimo. Aí, eu venho no primeiro ponto de 3, faço um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é sem laçada, ó, laço o fio e passo nessa que está na minha agulha. Desta forma, entro aqui dentro do espaço com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer a repetição do leque, as 3 correntes, mais 2 pontos. Então, é repetição deste desenho. Fiz o leque, né? Agora, eu vou dar 3 correntes. Aí, eu tenho agora esses 5 pontos, ó. Então, eu vou fazer a repetição deles. Vou repetir os 5 pontos. Fiz a repetição, ó, dos 5 pontos. Vou dar 1, 2 e 3 correntes. E tenho aqui, ó, esses 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a repetição do primeiro, do segundo. E no terceiro, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. Olha só, então, vou ficar com 4 pontos. Vou dar 1, 2 e 3 correntes. Aí, eu tenho aqui, ó, este ponto alto aqui, ó. Então, eu vou fazer sobre ele um V aqui, ó. Um ponto alto.
2 correntes e mais um ponto no mesmo espaço. Desta forma. Então, aqui, olha, 1, 2 e 3. Venho no primeiro ponto de 3 aqui, faço 2 pontos no mesmo espaço. Faço a repetição aqui do segundo e do terceiro, ficando com 4, da mesma forma que do outro ladinho. Então, agora aqui 3 correntes e venho fazer a repetição dos 5 pontos. Da mesma forma que eu fiz aqui a repetição deles. Vou adiantando aqui. Fiz a repetição, ó. Então, aqui agora eu vou 1, 2 e 3 correntes e eu tenho aqui essa lateral do leque. Da mesma forma aqui que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui a repetição do leque. Olha só, então, a gente acabou aqui quase no fim do trabalho, ficando só com este desenho, ó. Porque a gente já eliminou esse daqui, o abacaxi, ó. Então, eu fiz aqui o último leque e já tenho aqui, ó, esse próximo leque, ó, do outro desenho. Então, eu não vou dar nenhuma corrente, eu venho aqui, ó, e faço o leque, a repetição do leque. Olha só. Então, aqui agora, ó, já me apresenta o outro desenho, que vai ser igual a este, ó. Dessa forma. Então, aqui nos abacaxi, eu venho direto, ó, já fechar com os lequezinhos aqui, ó. Então, repetição, essa 19ª carreira. Da 19ª carreira. Super fácil. Olha só, eu fiz aqui meu último leque, iniciei aqui, ó, com esse leque. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, unindo a carreira. Vou dar sequência aqui novamente dentro do espaço. Então, eu venho aqui no segundo ponto, pegando essas 2 laçadas, laço o fio e passo por essa que está na minha agulha. Venho no terceiro, laço o fio e passo aqui. Entrei dentro do espaço, faço um baixíssimo. Aqui eu vou fazer 3 correntes, mais 2 pontos altos, ó. Agora, dentro desse leque, 3 pontos altos. Vou dar 3 correntes, vou fazer repetição desses 5 pontos. Fiz a repetição dos 5 pontos, ó. 3 correntes. E vou fazer a repetição desses 4 aqui agora, ó. Fiz a repetição, ó, dos 4. Vou dar 3 correntes novamente. Aí, eu tenho aqui, ó, bem no meio, este Vzinho. Então, eu venho sobre esse ponto alto, faço um ponto alto. E aqui dentro dessas 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. E fazer a repetição aqui do ponto, ó. Então, olha, vamos ficar aqui, ó, com 5 pontos, ó. Então, vou dar as minhas 3 correntes, vou fazer a repetição destes 4, vou dar 3 correntes e a repetição aqui, ó, desses 5. Olha só, então, fiz a repetição, olha. Então, vai ficar assim, ó, o desenho. Então, aqui agora eu dou 1, 2 e 3 correntes. E venho aqui no leque, ó. E vou fazer aqui somente 3 pontos altos, ó. Então, neste leque, 3 pontos altos. Aí, eu já tenho aqui o outro leque, ó. Então, eu dou uma corrente e venho aqui no outro leque e faço
3 pontos altos. Então, o encontro dos desenhos vai ficar desta forma, ó, nos leques. Aí, já me apresenta o outro desenho, que vai ser igual a este, ó. Então, repetição por toda essa 20ª carreira. Fechando a 20ª carreira. A peça tá um pouquinho grande, fica difícil, vou mostrando só as pontas aqui para vocês. Fiz aqui, então, meus 3 últimos pontos, ó. E iniciei aqui com esses 3, ó. Então, eu vou dar uma corrente e venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço aqui a minha união, ó. Desta forma, ó. Iniciando, então, a 21ª carreira. Aqui agora tem um porém, que eu vou trabalhar aqui no meio desses 2 pontos, mas eu estou um pouquinho à frente. Então, a sequência da minha carreira, eu vou dar aqui nesses 5 pontos, ó. Porque aqui não tenho sequência mais do trabalho. Então, para mim não cortar o fio, eu venho com ponto baixíssimo aqui no segundo ponto, ó, e vou caminhando, ó, com ponto baixíssimo, ó. Aí, eu tenho essas 3 correntes, eu venho na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Venho na segunda corrente, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, ó. Então, eu cheguei aqui, ó. Então, eu venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, ó. Agora sim, vou fazer as minhas 3 correntes e vou fazer aqui a repetição destes 5 pontos altos, ó. Então, nessa carreira aqui, ó, vai ser idêntica à carreira de base. Eu vou fazer repetição de todos os pontos. Vou fazer repetição desses 5, dos 4, destes 5, aqui dos 4 e desses 5. Sempre com espaço de 3 correntinhas. Eu vou adiantando e volto aqui e já mostro para vocês como que vai ficar. Mostrando, ó, eu fiz a repetição de todos os pontos, ó. Do mesmo jeito da carreira de base anterior, olha só. Então, aqui eu fiz meus 5 pontos, aí eu tenho aqui, ó, o encontro. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aí, eu tenho aqui, ó, essa uma correntinha aqui, ó, na carreira de base. Eu faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E agora é repetição, conforme foi feito aqui, ó. Então, a única mudança aqui é esse lacê aqui, ó, no encontro dos desenhos. Vou repetir este processo e já volto já. Fechando, então, a 21ª carreira. Mostrando, olha só. Aqui, ó, o encontro, onde é o abacaxi. Olha só. Vou fazer aqui a união da carreira na 1, 2, na terceira correntinha que eu iniciei, ó. Laço meu fio e passo por essa que está na minha agulha, ó. Iniciando 22ª carreira e última. Então, aqui agora eu vou fazer uma corrente, que equivale a um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda em ponto baixo. Então, eu vou trabalhar as alcinhas de trás, ó. Somente as alcinhas de trás, ó. E vou fazendo ponto baixo, ó. Vai ficar em relevo
essa última carreira, ó. Aí, eu tenho aqui as 3 correntes, ó. Pego a laçadinha de trás, ó. 2, ó. Dá certinho, ó. Formou-se um cordão de correntes, ó. Então, eu vou trabalhar direto, não pular nenhuma corrente e nem fazer 2 pontos em uma corrente só, porque vai ficar duplicidade, vai ganhar ponto e pode embabadar aqui a borda do nosso trabalho. Então, é assim, ó. Um ponto baixo, ó, em cada corrente, ó. Pegando sempre as laçadinhas de trás, ó. E vamos diretão, ó. Aí, quando chega aqui, ó, nas 5 correntes, também da mesma forma, ó. Se formou aqui um cordão de corrente, ó. Então, vamos trabalhar direto. Eu vou adiantando aqui e mostro quando chegar aqui pra vocês. Olha só que lindinho, ó. Então, cheguei aqui, ó, neste lacê aqui, ó. Então, olha, eu vou fazer as 5 correntes, pegando sempre a laçadinha de trás, ó. Super fácil, olha. Dessa forma, ó. Agora, essa daqui do ponto baixo, ó, eu vou pular ela, porque eu quero que fica um V aqui. Então, eu pulo a do ponto baixo aqui, ó, nessas 5 correntes. Então, vou repetir este processo por toda essa 22ª carreira e última aqui, ó. Desta forma, ó. Eu não fiz aqui o ponto baixo, eu pulei a corrente do ponto baixo, ó, para formar este V, ó. Porque se eu fizesse o ponto baixo, ele ia ficar reto assim, ó. Então, não é o meu objetivo. O meu objetivo é que fique esse V aqui do lacê. Então, volto com a carreira finalizada. Finalizei, então, aqui a peça. Olha só, deixa eu mostrar como que ficou. Olha só que lindinho, ficou bem delicadinho. Então, aqui eu vou fazer a união da carreira, já até cortei meu fio. Fiz aqui meu último ponto baixo aqui na 5ª correntinha. E eu iniciei aqui, ó, com uma corrente equivalendo a um ponto baixo. Então, eu venho nessa uma corrente aqui que eu iniciei e faço aqui um ponto baixíssimo. Passo toda a ponta do meu fio. Passei a ponta do meu fio, eu venho aqui no segundo ponto baixo, ó, pegando essas 2 laçadinhas, ó, introduzindo a agulha aqui, ó, por trás. Aí, eu pego aqui a ponta do fio, ó, levo lá para o avesso, ó. E vou fazer aqui o meu acabamento, ó. Então, eu viro aqui minha peça para o avesso, virei para o avesso, tá aqui a ponta do fio. Então, eu vou pegar aqui uma laçadinha aqui, ó, deste ponto baixo, bem próxima à ponta do fio, ó, tem que ser bem próxima. Laço aqui a ponta do fio, ó, passo por essa laçada. Agora, faço 1 e 2 correntes, passo todo o meu fio, ó. Venho aqui, aperto bem essas 2 correntes, ó, pra formar o nozinho, ó. Então, essa ponta do fio, eu vou pegar assim, ó, as laçadas aqui dos pontos baixos, ó, só pelo lado do avesso, ó, e vou passando assim, ó. Eu vou embutindo, então, a ponta do fio. Aqui no início, ó, eu tenho a ponta aqui do fio do anel mágico, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o nozinho também. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto aqui, ó, pego uma laçada, ó, passo meu fio por ela, ó, dou 1 e 2 correntes, passo todo o fio, aperto bem, ó, essas 2 correntes para formar o nozinho. E essa ponta do fio, eu vou pegar assim, ó, as laçadas, ó, somente pelo lado do avesso, ó, e vou assim, ó, passando, embutindo aqui a ponta do fio, ó, dessa forma. Então, peça finalizada, espero que vocês tenham gostado.
demais essa videoaula, preparei aí com muito carinho para vocês. Gostei muito do resultado, um desenho muito lindo, um tamanho legal para você colocar aí como centro da sua mesa, ou se preferir, pode estar usando como tapete, por ser um trabalho de fio número 6, também um barbante, é adequado também para ser um belo tapete de porta. Então, convido você aí carinhosamente, se não é inscrito no meu canal, a se inscrever, dá um joinha aí, ative as notificações para que vocês sejam notificados de quando eu postar novidades aqui no meu canal. Então, e também se vocês quiserem aí, eu agradeço gentilmente se você compartilhar aí esse vídeo nas redes sociais de vocês. Espero vocês em uma próxima videoaula e fiquem com Deus!